Você já reparou que hoje em dia tudo é baseado em evidências? Dieta baseada em evidências, suplemento baseado em evidências, até influencer baseado em evidências, né? Pois é, parece que a internet virou um verdadeiro exército de patrulha científica, né? Onde qualquer opinião fora da cartilha é logo rotulada de desinformação. E segundo esse grande grupo, né, tudo que não é baseado em evidências científicas é uma mentira, uma potencial mentira, né? Só que me diz uma coisa, você já parou para pensar que tipo de evidência que é essa? Pois é, o cigarro, ele já foi recomendado por médicos. A margarina já foi considerada o substituto saudável da manteiga e até por muitos profissionais até hoje ainda é, diga-se de passagem, né? A gordura saturada ela já foi tratada como vilã durante décadas e depois isso foi desbancado. A própria história mostra que a ciência já errou e já errou muito. Tá? Erros baseados em dados publicados em revistas respeitadas e usados para poder moldar políticas, né, políticas de saúde no mundo inteiro, isso sempre foi muito comum nesse processo de descobrimento. E sim, todos esses erros, todos esses enganos, todas essas distorções foram com base em evidências científicas. Então, se a ciência muda o tempo todo e erra também, será que ela é mesmo o alicerce mais sólido para definir o que é saúde? Pessoal, antes que alguém pense que esse vídeo é contra a ciência, muita calma, tá? A ciência é uma das maiores conquistas da humanidade. Graças a ela, a gente pode, né, entender como que o corpo funciona. A gente descobriu vitaminas, a gente curou doenças, a gente evoluiu como espécie, a gente deu mais anos de vida para as pessoas, né? A gente teve muitos avanços e a gente se beneficia hoje, né, de todos os avanços, né, que a ciência nos trouxe em termos de comodidade, em termos de saúde, em termos de conforto, né, em várias situações. Só que o problema começa quando a ciência ela é tratada como uma religião. Pois é, a gente também pode ser fanático quando o assunto é ciência. Quando estudos passam a ser dogmas. E aí, pessoal, nesse contexto, o pensamento crítico acaba desaparecendo, mesmo para aquelas pessoas que falam em nome da ciência. Então, hoje eu quero te mostrar o seguinte: nutrição baseada em evidências tem muitos méritos, mas também tem armadilhas muito perigosas que quase ninguém comenta. É muito fácil hoje em dia falar que a gente fala em nome da ciência. Aqui tem ciência de verdade. Eu falo o que é científico. Isso é muito fácil de fazer, isso é muito comum hoje em dia. Só que, né, no final desse vídeo você vai entender por que o equilíbrio entre a ciência e o bom senso é o que realmente constrói a saúde, e não um PDF, né, publicado num periódico científico qualquer, que as pessoas simplesmente ficam repetindo aquilo que está lá por aí pela internet. Esse assunto tem muita discussão, só que o que eu trouxe para você aqui hoje são 5 pontos positivos da nutrição baseada em evidências e 5 pontos não tão positivos assim, que são pontos de atenção muito importantes que a gente precisa trazer, né, para esse assunto todo, tá? Falando dos pontos positivos primeiro, né? O primeiro ponto positivo é que a ciência ela ilumina o caminho, né? Sem ciência, pessoal, a gente ainda estaria tratando escorbuto, por exemplo, com rezas, né, com evocação divina, chamando a insulina de mistério divino. Foi justo a observação científica que descobriu que o escorbuto era causado pela falta de vitamina C. Foi a ciência também que decifrou o papel da insulina, do colesterol, da microbiota intestinal e de centenas de nutrientes, né? A ciência nos permite entender o porquê das coisas, não apenas o que funciona, o que não funciona. E isso é fundamental para poder conseguir evoluir o conhecimento, conseguir que a gente descubra mais coisas sobre nós mesmos, né, e sobre o nosso entorno. Só que tem um ponto de atenção aí nesse pró, né, que a gente está trazendo. Entender o porquê não é o mesmo que dominar a verdade. É apenas enxergar um pedacinho dela, um fragmento dela, né? A gente tem que seguir buscando essa tal verdade o resto da vida, né? De maneira eterna. O segundo ponto positivo da nutrição baseada em evidências, ou evidências científicas, é que a ciência, pessoal, ela corrige os seus próprios erros, tá? Esse é um dos maiores méritos da ciência, né? Ela erra e ela admite que ela errou.
ou pelo menos, né, deveria admitir, né? A gente sabe que existem nuances aí nessa afirmação, mas de maneira geral é isso que acontece. Quando Ansel Keys, por exemplo, demonizou a gordura saturada lá nos anos 50, o mundo abraçou a ideia como se fosse um dogma. Só que décadas depois, estudos de revisão mostraram que não havia relação causal entre gordura saturada e mortalidade cardiovascular, né? A própria ciência ela corrigiu o seu caminho, né? Isso foi demonstrado posteriormente. Isso que é o bacana de a gente conseguir continuar investigando, né? Sem assumir e parar por ali naquela descoberta. Esse processo é um processo doloroso, que custa tempo, que custa recursos, mas ele é essencial. Mostra que a ciência não é perfeita, mas ela é autocorretiva e assim ela tem que ser, né? E assim a ciência se torna realmente valiosa, né? O valor que a gente pode perceber para as nossas vidas. O terceiro ponto positivo, né, na nutrição baseada em evidência ou na ciência de maneira geral, né? A gente está falando de ciência de maneira geral para a saúde, né? É que a ciência ela baseia decisões em dados, né, e não em achismos. Isso é muito importante. Na nutrição é muito comum a gente ouvir frases do tipo seguinte: ah, funciona comigo, então deve ser bom. Só que o corpo humano é extremamente variável, né? Estudos clínicos ajudam a separar o que é coincidência do que é uma causa real. Esses estudos eles nos dão uma base objetiva para poder tomar certas decisões, né? Desde a dosagem de um suplemento até mesmo o impacto de um tipo de alimento ou de um tipo de substância numa determinada dieta. Sem evidências científicas, qualquer teoria bonita ela pode parecer verdade. E é justamente assim que surgem os modismos, os charlatanismos e também os gurus, né, que vendem milagres, né, disfarçados de ciência por aí. O quarto ponto positivo que eu queria trazer com relação à nutrição baseada em ciência, né, em evidência científica, é permitir testar hipóteses com rigor, né, com um método científico, ou seja, foi um método pré-concebido e esse método ele é aplicado quando a gente vai testar uma determinada hipótese, tá? A ciência é em essência, um sistema de verificação. Isso é muito importante. Se alguém diz, por exemplo, que o jejum melhora a resistência à insulina, a ciência pergunta, ok, vamos ver se melhora mesmo. E aí cria um experimento controlado, compara grupos, mede marcadores, calcula estatísticas. Esse método, ele nos protege de certas ilusões, de certos achismos, de certas percepções, né? Porque a nossa mente, ela consegue nos enganar muito quando a gente mistura o que é concreto com percepção das coisas, né? O cérebro humano, pessoal, ele adora ver padrões, mesmo quando esses padrões não existem, tá? Por isso que a gente tem que aplicar certas hipóteses, testar certas hipóteses com rigor de estudos científicos, especialmente estudos científicos bem feitos, né? Quanto melhor, quanto mais bem feito é o estudo, né, melhor a gente vai conseguir testar aquela determinada hipótese. E quando o estudo não é bem feito, ou ele é cheio de vieses, né, a gente pode elaborar um pouco mais sobre isso, esse castelo ele começa a desmoronar, mas a gente vai chegar lá. O quinto ponto positivo que eu queria trazer aqui com relação à ciência, nutrição baseada em ciência, é que ela possibilita o avanço tecnológico e o avanço terapêutico também, né? Da nutrição clínica à medicina, foi a ciência que permitiu desenvolver fórmulas enterais, né? Suplementos, protocolos de reabilitação metabólica, tratamentos para poder, né, curar certas deficiências nutricionais e até mesmo abordagens modernas, como a dieta cetogênica terapêutica, né, que, como a gente viu lá, para poder tratar casos de epilepsia. Pois é, foi a ciência que trouxe esses recursos, que trouxe luz sobre esses assuntos, né? Sem ciência, a gente não teria essas ferramentas, né? Com toda certeza, a gente só teria fé e achismo, né? Fé é importante, eu mesmo sou um homem de muita fé, só que a gente precisa, sim, de evidências para quando a gente vai falar de saúde, a gente precisa de um certo grau de ceticismo quando a gente vai falar da nossa própria vida, do nosso próprio corpo, né? Quando a gente vai colocar tudo isso daí para jogo, digamos assim. Só que, por outro lado, evidência sem ética pode também causar muitos danos, tá? E é exatamente aí que começa a parte sombria dessa história toda, tá? Porque ciência não é perfeita, né? E a ciência ela pode ser utilizada de muitas maneiras, inclusive de maneiras ruins. Porque se a ciência é capaz de salvar, ela também é capaz de confundir e até de destruir quando ela é usada da maneira incorreta. Então a gente vai falar agora dos 5 pontos negativos, né? Ou seja, não tão bons assim, quando a gente fala de nutrição, e até mesmo a gente pode estender esse assunto à medicina, à ciência de maneira geral, né? Quando a gente fala de nutrição e medicina
baseada em evidências. O primeiro contra que eu queria trazer aqui é a ilusão da neutralidade científica. Isso é uma grande de uma ilusão, tá? A maior mentira já contada sobre ciência é que ela é neutra. Pessoal, ela pode ser tudo menos neutra, menos isenta. Ela não é. Estudos custam caro e quem paga espera um retorno. E dependendo do retorno e dependendo do resultado, pode ser mais interessante ou menos interessante para certos grupos. Pois é, hoje a maior parte dos estudos em nutrição é financiada pela própria indústria, seja a indústria alimentícia, ou seja, até mesmo a indústria farmacêutica. E o que isso significa na prática, né? Isso significa, pessoal, que se uma empresa de bebidas quiser provar que o açúcar não é tão ruim assim, sim, ela consegue, né? É só desenhar o estudo do jeito certo, escolher o grupo correto, o tempo certo, ou seja, formatar o estudo de uma maneira que já vai dar o resultado que eles esperam. Marion Nestlé, professora da Universidade de Nova York e uma das maiores referências mundiais em política alimentar, ela rastreou durante um ano estudos científicos com financiamento da indústria. E ela trouxe todo esse estudo, né, para o livro dela chamado Unsavory Truth, de 2018. E o resultado não poderia ser menos chocante, né? De 168 estudos analisados, 156 apresentavam conclusões favoráveis ao patrocinador, mais de 90%. Pois é, pessoal. E ela não foi a única pessoa a observar esse padrão não, tá? Uma análise publicada em 2020 nos principais periódicos de nutrição mostrou que quando existe envolvimento financeiro da indústria, mais da metade dos estudos tende a chegar a resultados positivos para quem bancou a pesquisa. Pois é, eu acho que isso é bem esclarecedor, né? Com relação ao financiamento. Mas vamos lá, vamos para o contra número 2. Que é o reducionismo estatístico. Olha só, pessoal, a ciência moderna ela tenta transformar o ser humano em um gráfico de barras, basicamente, né? Só que saúde não é planilha, saúde é biologia viva. Estudos controlam variáveis, simplificam contextos, né? Ignoram particularidades. E o resultado é que o indivíduo desaparece aí nesse contexto, ele vira apenas uma média. Só que ninguém é média, pessoal. Você não é uma média. O problema é que quando você confunde média com verdade, com vida real, e aí você acaba ignorando o indivíduo. Quando a gente olha para as coisas dessa forma, a nutrição ela deixa de ser humana e passa a ser um mero instrumento estatístico. O terceiro contra que eu trago aí nesse contexto é que é o viés, né, de publicação. Pessoal, você sabia que a maioria dos estudos que não dá o resultado esperado nunca é publicada, a grande maioria. Pois é, isso se chama viés de publicação. Ou seja, os periódicos eles querem manchetes, eles não querem decepção. Ah, eu testei a hipótese e deu negativo, testei a hipótese e deu negativo. Eles não querem isso. Então tudo que não funciona é descartado, não é publicado. E o que funciona, mesmo que por acaso, ou seja, teve uma relação positiva, mas foi uma mera obra do acaso, e isso sim é divulgado, né? E aí é que vem a mágica do valor P, né? Que é o número mágico aí dentro do contexto dos estudos científicos, né? Que diz que se algo é bom quando é estatisticamente significativo. Pois é. Só que o que quase ninguém entende é que significância estatística não é relevância prática. Você pode ter uma diferença estatística que não muda absolutamente nada na vida real. Em outras palavras, um estudo pode estar certo e ainda assim não servir de absolutamente nada. Não vai mudar nada na tua vida. Toda essa conversa, né, me lembra muito um dizer, né, de um pesquisador chamado John Ioannidis, né, que é pesquisador da Universidade de Stanford. Ele também é autor daquele famoso artigo Por que a maioria das pesquisas publicadas são falsas, né? Esse é o nome do estudo que ele fez. Vou abrir aspas para ele. O problema não está em um estudo mal feito, mas sim em um estudo não publicado, fecha aspas. Em várias palestras e entrevistas, o John Ioannidis, ele explica que os estudos não publicados, que são chamado file drawer problem, eles distorcem toda a literatura científica, criando uma falsa percepção de que algo
funciona, quando na verdade dezenas de estudos negativos foram engavetados e a gente não tá vendo. Pois é, pessoal, isso leva a gente para o nosso quarto ponto, né, contra aí a toda essa discussão de nutrição e medicina baseada em evidências, né? É que a ciência virou marketing e isso já é de muito tempo, isso não é de hoje, tá? Hoje, né, a gente falar assim, é baseado em evidências, virou um selo de marketing para um vídeo, para um produto, para um remédio, para um suplemento, para uma comida, para uma dieta, para qualquer coisa, basicamente, né? As empresas, as pessoas, os influenciadores colocam isso, né, em rótulos, em cursos, em uma série de coisas, porque isso soa confiável. Só que o que muita gente não sabe é que evidência fraca também é evidência. Evidência apontando para o lugar errado também é evidência. Evidência manipulada também é evidência. Evidência comprada também é evidência. Evidência mal lida, evidência distorcida também é evidência. E é exatamente essa brecha que alimenta o mercado da pseudociência travestido de ciência. Pois é, estudos pequenos, mal controlados, financiados por quem lucra com o resultado e o pior, né, revisões e meta-análises que misturam um montão de coisas, né, o bom, o ruim, o duvidoso, aquele estudo feito com questionário, aquele estudo controlado e fica um emaranhado só e a gente só lê lá aquele parágrafo lá do resultado do estudo, né. Pois é, no fim, a ciência ela se torna um argumento de autoridade e isso é muito ruim. Ah, tá lá publicado no jornal não sei o que, então é a verdade absoluta, a gente tem que acreditar em todo mundo, que duvidar tá pregando desinformação, sabe? Isso é muito propagado hoje em dia dessa maneira, né? Vamos pro ponto 5, né, que é o esquecimento da sabedoria ancestral. E esse para mim, tá? Isso é uma opinião minha, mas isso é um dos pontos mais importantes, tá? Porque, olha só, pessoal, antes da ciência existir, povos inteiros já sabiam o que era saudável. E não porque tinha um laboratório, tinha estudo científico, tinha o Ansel Keys lá para dizer que gordura era boa ou era ruim, mas porque eles tinham tempo, eles testavam as coisas da sua própria maneira. A tradição é o maior estudo longitudinal que existe. Povos que comiam carne, gorduras, vísceras, folhas, vegetais, etc. Eles não precisavam de revisão sistemática para provar que eram saudáveis. Eles não precisavam de margarina, que foi só criada no século XX. Eles consumiam a manteiga mesmo, eles consumiam a gordura saturada mesmo que estava lá disponível. Eles viviam a evidência, eles não produziam a evidência num laboratório ou num questionário. Mas quando a ciência moderna começou a ditar regras, ela desprezou sim, em muitos casos, milênios de sabedoria empírica que a gente já trouxe, né, no nosso legado, na nossa história. E o resultado foi, claro, né, um desastre nutricional, um desastre funcional, eu diria, né? Porque a gente substituir manteiga por margarina, né, comida por alimentos ultraprocessados, que se é que pode chamar, né, as coisas que a gente consome hoje em dia de alimento, né? Ou seja, a gente basicamente trocou ancestralidade por estatística. Cara, é assim, é muito chocante quando a gente vê as coisas por esse ângulo. Pessoal, assim, dito isso, o maior erro da nutrição moderna foi acreditar que números substituem a natureza. Mas o alimento natural, pessoal, ele não precisa de ensaio duplo cego, de meta-análise, de revisão sistemática para poder provar o seu valor. A natureza já testou por milhões de anos e o resultado foi a vida humana. A verdadeira ciência, ela deveria servir à vida e não ao lucro. Só que quando se torna, né, a ciência ela se torna um instrumento de manipulação, ela perde o seu propósito. E é aqui que mora o ponto central de toda essa conversa, né? A ciência ela não cabe numa caixinha, ela não é um rótulo, ela não é um título, ela não é uma seita, ela não é algo que para você poder colocar e fazer como aquele um instrumento de propaganda ou algo para poder reforçar a sua autoridade. Ó, eu estou falando em nome da ciência. Ela não é isso. Ciência, pessoal, é curiosidade. Ciência é investigação, é dúvida, é um impulso humano de buscar respostas que talvez nunca cheguem. E ainda assim a gente tem que continuar buscando todos os dias, porque é justamente nessa jornada que está a beleza da ciência, que é a busca e não a certeza. Por isso, pessoal, não faz sentido a gente se fechar numa bolha chamada
ciência. E nem de ficar só escolhendo aqueles estudos que mais reforçam aquilo que a gente já acredita, desprezando o outro lado, desprezando outras análises, outros pontos de vista, tá? Isso não é ciência, isso é só confirmação disfarçada de sabedoria. A ciência de verdade, ela vive o contraditório, ela vive da conversa franca, sabe, do diálogo, de peito aberto, de coração honesto, em busca da verdade, trazendo todas as partes para poder conversar, para poder dialogar. E é justamente aí que a ciência floresce, quando existe espaço para ouvir, só que tá todo mundo muito ocupado falando em vez de estar ouvindo, sabe? E é complicado, porque a gente precisa ouvir sim, mesmo aquilo que incomoda a gente, senão a gente não consegue avançar. Pessoal, aqui eu deixo uma mensagem muito importante: desconfie de quem não aceita o contraditório, de quem ironiza, de quem ridiculariza ou diminui o outro para poder parecer mais sábio, seja de maneira sutil ou de maneira escancarada. Tentar diminuir o outro só evidencia a nossa própria pequenez. A arrogância, pessoal, é o algoz da boa ciência. Cada pessoa tem uma história, cada mente foi moldada por mestres diferentes, por dores, por contextos, por caminhos únicos. E é justamente essa diversidade de olhares que faz com que o conhecimento possa avançar para um lugar melhor. O mais inteligente de tudo não é rivalizar com o outro, mas sim de se unir, porque a verdade ela existe, mas nenhum de nós possui essa verdade, pelo menos não de maneira completa. O que nós todos, né, o que todo mundo tem em comum é o desejo sincero de encontrar essa verdade. Então, pessoal, que a ciência seja o farol, mas que o coração continue sendo o guia. Se esse vídeo fez você pensar, compartilhe. Todo o mundo precisa de menos certeza e mais diálogos. E se você quiser continuar essa conversa, assista esse vídeo que eu deixei aqui do lado para você, e também deixa aí embaixo nos comentários a sua opinião, né, a sua história de vida, o que você quiser compartilhar, suas perguntas, as suas dúvidas, as suas impressões, as suas críticas também. As suas críticas são bem-vindas aqui. Pessoal, a gente aqui não apaga nenhum comentário, por mais que seja contraditório, por mais que seja grosseiro até, a gente mantém tudo porque o espaço para o diálogo tem que prevalecer. Porque, pessoal, aqui a gente sim respeita a ciência, mas a gente não se ajoelha diante dela. Porque a verdade, pessoal, ainda está em construção. E a gente se vê no próximo vídeo.